Pronto, boa tarde. Queria agradecer a todos que estão aqui em mais uma live do Sala de Coordenação. Tem sido um espaço bastante interessante. Eu tenho me acostumado a ficar todas as semanas aqui com o professor Alexandre e um grupo de coordenadores, onde a gente está discutindo diversos aspectos da educação brasileira sob a perspectiva do coordenador pedagógico. Hoje nós temos conosco uma baluarte dessa educação aqui de Salvador, também pelas andanças da Bahia, professora coordenadora, mestre Amanda Reis, ela vai estar conosco nessa tarde, dividindo esse tema tão espinhoso que é a educação infantil, os desafios, na verdade, que nós temos, o coordenador pedagógico tem, de estar lidando com esse nível de escolarização, né? A gente sabe dos diversos desafios que tem, de planejamento, do dia a dia. Então, hoje a gente vai ter essa honra de estar com a professora e coordenadora Amanda Reis. Ela vai estar conosco hoje dividindo essa tarde que, mais uma vez, deve ser bastante proveitosa. Só avisando, você que perdeu o programa passado e que não estava na reunião passada, o Sala de Coordenação já está com um canal lá no YouTube, bata lá Sala de Coordenação e assista aí a semana passada. E hoje, você que está vendo ou que não chegou a tempo, vai estar também disponível aí no YouTube. Tá bom? Então, eu vou passar as palavras para o professor Alex e ele pode, então, falar para começarmos a nossa reunião e passar a bola aí para a nossa querida Amanda. Boa tarde, professor Alex. Boa tarde, professor Ivanildo. Boa tarde a todos e todas, não é? Todas, na verdade, porque nós só temos as meninas, né, pelo menos por enquanto, na sala. Corroborar um pouco do histórico da sala de coordenação. Ela surge justamente desse percurso nosso na rede municipal de Salvador enquanto coordenadores. E dizer que a professora Amanda faz parte disso também, porque do ano de 2013 até o presente momento, não só os caminhos meus de professor Ivanildo foram cruzados, mas também com outros coordenadores, inclusive a professora Amanda é uma dessas pessoas. Nós nos conhecemos no ano de 2013, de lá para cá, ela também faz parte desse grupo que reflete temas da educação e, especificamente, temas vinculados a nosso fazer enquanto coordenadores pedagógicos. A professora Amanda, como o professor Ivanildo já falou, é gestora, coordenadora pedagógica, mestre, e tem toda essa expertise da educação básica como um todo, mas principalmente nos anos iniciais, no ensino fundamental e na educação infantil. Então, para a gente reiterar mais uma vez o agradecimento, o prazer de estarmos com a baluarte da educação soteropolitana e, por que não dizer, de todo o estado da Bahia e também do nosso país. Bom, com a palavra, professora Amanda, vamos nos deliciar e enriquecer nossos conhecimentos com esse vasto conhecimento que ela tem, essa expertise em suas andanças enquanto professora, coordenadora e gestora. E professora Amanda Reis, com a senhora. A senhora é ótima e baluarte é melhor ainda. Depois dessa apresentação, estou até com vergonha de falar, porque essa nutrição dessas expectativas, eu costumo dizer que eu sou sempre uma aprendiz. As caminhadas por onde eu passei, as experiências de poder visitar municípios diferentes, de estar em processos diferentes de educação, me colocam numa posição de privilégio, que é de dialogar com diferentes lugares e perspectivas e olhares diversos, né? Então, assim, essa apresentação eu agradeço, mas hoje eu costumo dizer que eu sou apenas uma alma humana que é tocada por outras almas humanas. Eu ontem falei isso, eu fiz uma live ontem com a professora Suelen do IFBA, e ela me convidou para falar, e falando sobre pandemia,
transdisciplinaridade, como pensar as novas perspectivas de modelo de educação depois da resolução do Conselho Nacional, né, com relação ao ensino à distância, e isso no segmento da educação infantil, ficamos muito mobilizados. E aí nós viemos trabalhando nesse sentido e conversamos muito. E eu disse para ela que eu aceitei estar na live com ela porque ela era de verdade. Então, quero dizer o mesmo para vocês. Eu não entro em qualquer projeto, eu não falo em qualquer lugar. E eu tenho cada vez mais me policiado para falar menos, porque eu às vezes estou falando umas coisas que que estão muito duras, né? Porque principalmente quando a gente aprende a viver no contexto da educação infantil, que a gente aprende a respeitar as infâncias, a gente parte do princípio de respeito a nós mesmos, e eu mergulhei nesse lugar da infância e cheguei com muita rudeza, como coordenadora pedagógica de muita força. Os meninos me conhecem, sabem, eu estou na rede municipal há 10 anos, mas assim, eu sou de um grupo de coordenadores pedagógicos, que é esse grupo que vem desbravando essa profissão que não existia, na verdade, né? A gente vinha de um contexto de supervisão escolar, onde os coordenadores podiam ser qualquer pessoa, essas pessoas que eram os fiscais da escola. E aí, quando eu escolhi fazer o curso, que era um curso de coordenação pedagógica, eu fiz o curso na época das habilitações, meu curso foi graduação em pedagogia com habilitação em supervisão na escola, na empresa, magistério das matérias pedagógicas. Nem existe mais isso, era uma loucura, mas enfim, esse movimento, eu entrei nisso com muita força e entendendo que a figura dessa pessoa, coordenador pedagógico, ela era de extrema importância em todas as redes municipais. E tive a honra de começar a ver isso nessa rede, que é a Rede Municipal de Salvador, de um lugar de muita clareza, que foi, eu digo assim, onde eu efetivamente me formei para as 3 dimensões principais da coordenação pedagógica, que foi o berço de onde eu bebi todo o conhecimento, que é a Regional de Itapuã. Então, eu não posso dizer assim, eu não posso deixar de honrar aqui. Eu vim de redes privadas, outros contextos, mas eu quero muito honrar a minha grande mentora de muitas aprendizagens, que foi a professora Enaide, que foi coordenadora da Regional de Itapuã durante muitos anos e hoje é uma grande amiga. E ao longo dessa caminhada eu fui vivendo essa experiência de participar, e nós participamos de muitos movimentos nessa rede, mas eu era uma coordenadora de muita força e de muita brutalidade, porque nós quando estamos nesse lugar da militância, da luta, né, como o Ivanildo começou falando, a gente vive sempre num contexto da luta. E eu vejo aqui pessoas como a Andréa, como a própria Alessandra, e tantas outras que vivem nessa militância de força, de discutir questões que muitas vezes não chegam na escola e buscar uma qualidade que não seja uma qualidade vinculada ao conceito de qualidade total na educação e apenas rendimentos das crianças, mas que esteja ligada à qualidade de aprendizagens, qualidade de ensino, qualidade de instrumentos que são oferecidos. Então, a gente vive com o corpo rígido, né? A nossa militância, ela é rígida, ela é rigorosa, ela é dura, ela é de muita robustez. E quando eu decidi sair da regional, eu fui desafiada a assumir a gestão de uma creche. E eu falei, eu tenho duas opções. Eu vou viver infeliz aqui com a mudança da configuração, né, da regional, ou eu vou tentar entender esse universo aí. E cheguei lá nesse espaço como gestora, então hoje eu sou coordenadora pedagógica, mas atuo como gestora escolar. E aí as opções, ou eu fazia gestão burocrática, ou eu ia entender como funcionava aquele pedagógico que tinha tanta dificuldade. Porque embora eu já tivesse sido professora da educação infantil, é um segmento que vem mudando há muito, né? Vem mudando bastante. Então, é um segmento que a gente precisa estudar todo dia. Embora não que os outros não precisem, mas que a gente sabe muito pouco do 0 a 3 anos, a gente sabe muito pouco dos bebês que chegam na creche. Mesmo os educadores que têm o conhecimento tácito, que é aquele conhecimento que vem dos 20 anos de profissão, 30 anos de profissão, e que são latentes na vida desses educadores, mas
a gente não sabe muito explicar por que a gente alimenta desse jeito, por que o sono é desse jeito. E aí eu falei, bom, eu tenho uma opção, eu vou fazer o espaço da creche como um espaço de pesquisa. E eu só não contava com uma coisa. As crianças, elas são muito autênticas e genuínas, então elas convidam você à baila. Elas te convidam à baila. E meu corpo era o corpo rígido e rigoroso até eu entrar na creche e as crianças invadirem. Elas invadem, elas vêm e mete a mão no peito, eu quero mamãe, e a mão no peito, e a mão na barriga, e mete a mão lá por baixo da sua saia, e o que é isso? As crianças estão me tocando, as crianças estão pegando em mim, como vou fazer, como vou lidar com isso? E aí eu me vi de fato com a necessidade mais urgente que eu já tive na minha vida inteira, que foi de reencontrar a minha criança para me conectar com a criança. Então eu quero começar a minha fala hoje dizendo que o lugar de fala da coordenação pedagógica da educação infantil, assim como o lugar de fala do educador que está nas classes de educação infantil, é o lugar de falar a partir da sua criança. A nossa criança se conecta com as outras crianças. E mais do que um trabalho que exige formação, articulação, força de mobilização social, o papel do coordenador pedagógico na escola é estar presente na presença. E mais do que nos outros segmentos, há uma exigência de um olhar criterioso e de uma observação do que é intangível e do que não pode ser cansativo. Então, às vezes a gente passa 5, 6, 7 dias, 8 dias, olhando para o mesmo bebê, olhando para uma mesma criança, para entender o movimento dela. E às vezes a gente não entende o movimento dela. E esse tempo vai passando e a gente vai aprofundando e tentando fazer essa observação. Então, quando o Ivanildo diz que o lugar da coordenação pedagógica na educação infantil e em todos os segmentos é um lugar da pesquisa, isso na educação infantil ganha mais força, ganha porque a gente não tem resultado palpável, né? Nas classes de ensino fundamental, a gente tem os resultados dos testes que a gente aplica com as crianças e com as crianças de 2 anos. Como que a gente sabe? Qual que é o papel desse coordenador? Então, hoje eu venho falar desse lugar de acessibilidade da presença, de estar presente. E eu gosto sempre de dizer que estou em processo de formação, eu estou estudando a pedagogia antroposófica e foi uma das coisas que eu fui buscar depois da formação, da entrada nesse segmento da educação infantil e hoje eu estudo, estou finalizando já minha formação em pedagogia Waldorf. E a partir eu entendi mais ainda que esse espaço das crianças é o espaço da produção artística, é o espaço da produção afetiva, é o espaço dessa integração. Então eu queria, após essa introdução, recebê-los com uma música. Eu não toco bem, porque eu ainda estou aprendendo flauta, mas eu vou recebê-los com uma música, que é uma música infantil, e foi uma das coisas que eu aprendi, é que as crianças, elas são sensíveis às artes. E é muito, muito legal tocar para as crianças, cantar para as crianças. Eu ainda não tirei essa música 100%, então vocês vão me perdoar se eu errar, tá? E ela não é uma música infantil, mas ela é uma música que me toca muito, que eu acho que vocês conhecem. Tô achar a partitura, que agora não tô achando a partitura. Todo dia o sol levanta e a gente canta, sol de todo dia.
Fim da tarde, a terra cora e a gente chora porque fim da tarde. E aí, eu vou começar perguntando para vocês quem são essas crianças e começar com um verso que fala desse lugar da infância até os 7 anos. E aí, esse verso diz assim, é um verso do Rudolf Steiner. Da cabeça aos pés, eu sou a imagem de Deus. Do coração às mãos, eu sinto o hálito de Deus. Quando Deus eu avisto em todas as partes, no pai, na mãe, em todas as pessoas queridas, no animal e na flor, na árvore e na pedra. Não sinto medo de nada, só o amor. Amor é tudo que está ao meu redor. E esse é o lugar da criança na educação infantil. Esse é o lugar dessa criança que até os 7 anos, para ela, o mundo é bom. Então, o mundo é belo para as crianças até 7 anos. E a gente está discutindo hoje como pensar em possibilidades pedagógicas de aproximação com as crianças, pensando em como vamos chegar nelas de modo a respeitar o lugar de uma infância bem vivida. Então, como falei, esse espaço do coordenador pedagógico nesse segmento, que a gente sabe muito bem, que traz 3 dimensões, né, que envolve articular com as famílias, porque esse lugar da família na educação infantil é muito mais forte, é tão forte quanto no ensino fundamental, porque a gente não tem como, as crianças, elas são o braço, os membros das famílias, elas chegam impregnadas das culturas familiares e a gente precisa fazer essa ponte de articulação, isso é muito forte. A gente precisa ser agente de transformação dessas casas, então aquilo que a gente trabalha educadores e aquilo que é reverberado nas salas precisam chegar nas famílias, precisam chegar nas casas, né? E esse papel do coordenador como formador, como aquele que atua em nível de integração com os educadores, convidando a estarem nesse espaço de experiência. Isso é uma postura que a gente espera de um coordenador pedagógico que atua no segmento da educação infantil. É um segmento extremamente convidativo, mas ao mesmo tempo ele é um segmento extremamente difícil, porque exige que a gente esteja com um olhar atento, corpo atento, atenção focada. As crianças, elas são pontos de pesquisa, elas são um território a ser pesquisado. Quando eu comecei a estudar, principalmente o segmento dos bebês, porque era o que mais me assustava, né? E eu quero falar para vocês assim, eu acho que todo gestor tem que ser coordenador pedagógico. Eu acho que, desculpa os colegas especialistas, mas o coordenador pedagógico, quando chega o lugar da gestão, ele faz o burocrático, porque a gente precisa fazer, mas ele faz com um olhar pedagógico. Então, hoje eu consigo dar retaguarda à minha coordenadora pedagógica e retaguardar essas ações de empreendimento de uma infância bem vivida. Então, eu brinco sempre. Lá na creche a gente fala assim, nosso lema é por uma infância bem vivida. As crianças precisam ter espaço para ser criança. E como fazer isso, né? Só que o trabalho do coordenador nesse segmento de educação infantil, ele é um trabalho que vai requerer lidar com os adultos, porque os adultos educadores estão nas salas com as crianças. Imaginem esses educadores que trazem suas demandas de vida, né, suas histórias de vida, suas crianças
que a gente tem muitas feridas na alma da nossa infância, principalmente no nosso primeiro setênio, tem aqui Moema, algumas pessoas que estão no outro grupo comigo que fazem um trabalho de metodologia biográfica, que a gente está fazendo a nossa biografia e reconhecendo que nosso primeiro setênio é um setênio decisivo, nossos primeiros 7 anos, e esses adultos chegam para nós com muita, às vezes, agressividade no corpo, né, no movimento, no toque nas crianças, e é fruto das suas infâncias que foram feridas, né? E esses adultos passam rotinas de 9 horas com as crianças. Imagina, a gente que tem filho, eu não tenho filho, mas vocês que têm filho sabem que as crianças solicitam, as crianças demandam, as crianças pedem. Imagina o educador que está o dia inteiro com 20 crianças. E ele precisa estar inteiro naquele movimento. Mas como está inteiro se ele está quebrado? E é aí que, para mim, a grande lindeza da coordenação pedagógica nesse segmento. Porque o grande diferencial do coordenador na educação infantil é quando ele consegue cuidar dos educadores. Cuidar no sentido pleno e genuíno da palavra, né? É mais importante do que saber o que é que a BNCC traz para esse segmento e que o trabalho precisa ser com campo de experiência, que a gente vai precisar montar planejamentos, que a gente vai precisar organizar essas abordagens. Mais do que tudo isso, se a gente não consegue convocar esse coordenador pedagógico para estar no lugar de cuidado com essas rotinas que se estabelecem nesse cotidiano da creche, a gente não consegue chegar nesse educador. E o mais interessante de tudo é que eu dizia assim, o que é a creche? Se vocês me perguntarem, o que é o espaço da creche? Não estou falando segmento creche, mas o espaço de educação integral na educação infantil. É uma coisa que todo mundo sabe que existe, mas ninguém sabe o que é. Sabe aquela história de que o que acontece em Vegas fica em Vegas? O que acontece na creche fica na creche. Então não tem como falar. E tem coisas que eu não posso nem falar, porque se eu falar aqui, vai expor demais. Quem está na escola sabe disso. Tem coisas que acontecem na creche, fica na creche. Porque a gente lida com o estresse, a gente lida com a demanda de vida dos educadores, com a necessidade desses educadores, a cobrança da evolução das crianças, a dificuldade de entendimento da família para esse lugar da criança. Então, a própria família não respeita a infância dessas crianças e aí a gente é convocado o tempo inteiro a pensar em ações de articulação com a família. Então, essa figura da coordenação pedagógica, para mim, ela tem um cerne fundamental nesse segmento, que é convidar os educadores a estarem numa postura de um olhar crítico, criterioso e minucioso. Eu, por exemplo, hoje estudo já há 2 anos a abordagem Pichler, que é uma abordagem de uma médica húngara, né, que é inclusive a base dos referenciais da gente para o trabalho de 0 a 3 anos. A Amy Pichler, ela observava exaustivamente os bebês, né? Então, às vezes, a gente precisa olhar para uma criança no mínimo detalhe, né? No convite a perceber esse espaço. E dentre os muitos olhares que o coordenador precisa ter para esse movimento na educação infantil, a gente tem uma importância gigantesca, que é estar atento às rotinas do espaço da creche. Então, o espaço de uma escola de educação infantil tem cuidados, brincadeiras, tem banho, tem alimentação. É dura, a rotina é bastante dura para as crianças e para os educadores. E aqui na rede a gente vem enfrentando um problema estrutural muito grande, porque aqui na rede a gente tinha 2 adultos e mais a educadora para as salas de creche a cada 20 crianças. Então, desde o início, final do ano passado, a gente tem um adulto e a educadora para os cuidados, para a atenção, para o envolvimento das crianças, para a alimentação. E aí, o que acontece? Como a gente está muito focado no desenvolvimento pedagógico, porque a nossa cultura ela é uma cultura de achar que
conteúdos são importantes, a gente precisa ensinar as letras para as crianças, a gente precisa ensinar como é que ela vai comer, porque nosso conceito de autonomia é super equivocado, né? Eu vou fazer um recorte para isso. Como a gente está vivendo isso, a gente esquece dos cuidados. E as práticas dos cuidados são negligenciadas no espaço da creche. E esse é o maior desafio do coordenador pedagógico na creche. Porque os cuidados numa escola de educação integral, de educação infantil, eles são o ponto fundamental de aprendizagem das crianças. Onde as crianças mais aprendem. O que se ensina? O que se espera de uma criança de 2 anos? E se a gente espera que ela construa a autonomia. E o que é essa autonomia? E aí eu estou vendo os educadores com um conceito equivocado de autonomia. A autonomia é aquilo que a criança já pode fazer sozinha, ela já dá conta de fazer sozinha. Negativo. Eu vou contar um exemplo de Felipe, Arthur Felipe. Arthur Felipe é uma criança que chega na creche, a gente até tem o diagnóstico dele, a gente não sabia, mas ele parecia hiperativo, né? E, tipo, ele é uma criança com linguagem super desenvolvida, comia sozinho, aparentemente autônomo. Felipe, guarda sua mochila. Felipe, pega suas coisas. Felipe, e Felipe conseguia dar conta de tudo. Mas Felipe passava o dia inteiro sem beber água. Se a professora não perguntasse, toma uma água. Uma criança que não reconhece seus próprios limites de corpo, que não sabe se está sujo, se está limpo, se fez xixi, se fez cocô, pede a troca, que não se dá conta do seu corpo, não é autonomia. A criança não é autônoma quando ela faz sozinha, porque se a gente pensa nisso, a gente cruza os braços e abandona a criança. Abandona a criança quando ela nos convoca emocionalmente. Uma vez eu estava olhando o refeitório, eu sempre fico na hora do almoço em pé, assim, olhando as crianças comerem, porque os cuidados da alimentação são o ponto que mais me preocupa no espaço onde eu estou hoje. Eu acho que quando a gente consegue mudar a alimentação das crianças, a forma como elas se alimentam, a forma como elas se relacionam com uma comida, a gente consegue mudar todas as práticas da creche. Então eu tenho feito muito investimento nessa ação da alimentação. E aí eu fico observando as crianças na alimentação. E aí quando eu tô lá parada, assim, olhando as crianças se alimentarem, aí uma criança olhou para mim, Guilherme, e falou assim, Amanda, você me dá comida? Você me dá boca? Ele tem 4 anos. Aí eu falei, você quer que eu te dê na boca? Ele falou, você me dá na boca? Ele sabe comer sozinho, ele sempre comeu sozinho. O que ele queria naquele momento? Atenção. Ele queria que eu desse atenção para ele. Eu falei, olha, vou te dar na boca, vamos lá. Eu sentei e comecei. Na terceira garfada ele falou, tá bom, não quero mais. E aí tomou da minha mão e foi comer. Se nós não estamos sensíveis a essas questões da construção da autonomia das crianças, a gente age como se as crianças fossem capazes de fazer as coisas sozinhas. E como as crianças elas estão cada vez mais desenvolvidas, elas estão avançando muito pelos estímulos que têm ou pelas convivências com os adultos, a gente está adultizando as crianças muito cedo e a gente exige delas comportamentos adultos que elas não vão ter condições de lidar quando elas entrarem no segundo setênio, por exemplo. Quando elas entrarem na adolescência, nós vamos ter condições de lidar. Porque às vezes a gente não institucionaliza rotinas onde a gente trabalha o desenvolvimento da autonomia das crianças por amor, por excesso de zelo. E as próprias crianças, quando chegam lá mais para frente, elas não conseguem fazer as coisas que elas precisam fazer sozinhas. Então, elas não conseguem comer sozinhas, porque elas não se dão conta do que é saudável para elas, do que não é. E a figura desse coordenador, nesse trânsito dos espaços, das relações de cuidado da creche, exige muita dedicação para que ele consiga sistematizar as práticas desses educadores. E aí, o espaço da formação na creche ele é muito mais profundo do que o espaço formativo numa escola de ensino fundamental. Porque numa escola de ensino fundamental, a gente pode pegar temas e aprofundar temas e discutir com esses educadores. Na creche tem conceitualização. A gente precisa convocar o educador a estar no lugar da criança. E isso o coordenador só dá conta se ele baixa
a bola, calça o chinelinho e vai para dentro das salas viver as rotinas das creches. Não é que o coordenador vai trabalhar como professor, mas o papel daquele coordenador naquele lugar é observar as práticas e fazer as intervenções. Como posso pensar? Que as práticas mais importantes de desenvolvimento na creche estão centradas nos cuidados, principalmente quando a gente fala de 0 a 3 anos, por exemplo, como eu fiz o ano passado inteiro a formação em Vitória da Conquista, né, as educadoras de creche. E as educadoras de berçário, elas vinham com milhões de ideias. Não, a gente vai contar história para as crianças, a gente vai fazer isso para as crianças, a gente vai levar eles para fora, a gente vai fazer... Que horas, querida? Os bebês 7 meses só querem comer e dormir. Então a gente precisa proporcionar horas de sono para os bebês, a gente precisa construir isso. E a gente às vezes está muito preocupado em construir conteúdos sistematizados para as crianças de 0 a 3, quando na verdade as práticas se centram no cuidado, e quer institucionalizar práticas de cuidado acessível para as crianças de 4 e 5, quando a gente deveria estar consolidando aspectos relacionados à autonomia. Por que eu estou falando isso? Porque nas creches, por exemplo, é um outro ponto que eu discuto muito com a minha coordenadora pedagógica. A qualidade do sono das crianças. A gente sabe que as crianças de 4 e 5 anos metabolicamente não precisam mais dormir, elas não têm mais a vontade de dormir, elas não querem dormir. E elas dormem naturalmente porque elas vêm de uma rotina de creche, então o corpo está habituado ao descanso naquele horário. Mas elas não querem mais dormir. Então, aí, como a gente precisa de uma rotina de descanso, o adulto meio que força a criança de 5 anos a dormir. Ela acha um saco, né, a criança a dormir. E quando a gente vai convocar esse pensar dessa produção da melatonina, do escurecer a sala, blá, 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 isso é um trabalho de pesquisa. Então, quando eu entro numa sala, eu sou coordenadora e fico observando o sono, né? Eu entro numa sala e vejo lá, a professora escurece a sala inteira, ela escureceu tudo, ela apaga tudo, ela escurece tudo. Porque quanto mais escuro tá, mais melatonina as crianças produzem, mais melatonina produzindo, mais sono elas vão sentir, mais elas vão demorar de acordar. Aí você convoca essa educadora e fala, o horário do sono já terminou. Aí ela fala, mas as crianças estão com sono, elas estão dormindo, o que é que eu faço? E a gente aí precisa ir para um debruçamento de pesquisa. Gosto muito quando o Ivanildo abre esse encontro falando que o papel do coordenador em qualquer segmento é o papel do pesquisador. E eu só fortaleço esse discurso dele trazendo que isso na creche está no dia a dia, no movimento, na forma como as crianças interagem. Você reconhece uma equipe pedagógica de uma escola quando você entra na porta da escola. Você passou do portão de fora para dentro, você vai entender como é que aquela equipe pedagógica concebe a infância dentro daquele espaço. As práticas de papel, as práticas de confinamento das crianças. Nós fizemos uma parceria com o Centro Pan-Americano de Judô, né? Para tentar um judô na escola. E eles foram fazer uma visita no espaço e o instrutor pirou, ele falou assim, eu tenho crianças de 12 anos no Centro Pan-Americano de Judô que não sabem cair. As crianças de 3, 2 anos aqui empurram pneu. Quando me perguntarem o que eu vi aqui nessa creche, eu vou dizer, é a escola do CrossFit. A gente precisa fazer um trabalho aqui com essas crianças, porque eu nunca vi um tônus muscular tão bem trabalhado. As crianças de 2 anos, elas viram, reviram, pneus, empilham. Então, foi uma coisa que eu descobri estudando sobre as crianças, né? E eu convoco não só eu, né? Falo eu, mas quando eu falo muito, muito da minha equipe, porque eu quero muito falar que eu aprendi muito com a minha coordenadora. Eu tenho a humildade de falar isso, né? Edilene Fonseca, para mim, é uma das coordenadoras que é de maior referência nesse espaço, nessa rede, nesse segmento. E é uma menina muito aplicada, e é uma menina muito estudiosa. E eu asseguro o espaço e o tempo de estudo dela para que ela consiga, como gestora, ter a retaguarda que ela precisa para ir para esse enfrentamento. Então, isso eu estou falando de um currículo de creche que é o currículo
implícito, né? Que é a rotina da creche posta como ela está ali institucionalizada. Mas e as outras múltiplas rotinas que aparecem no desenvolvimento do currículo oculto desse espaço da creche? Que é muito doido. Então, por exemplo, num lugar de gente preta, né, negra, as crianças vão todas com os cabelos esticados e presos e a gente precisa fazer alguma coisa, porque isso não está escrito, mas isso é currículo. E quando a gente solta os cabelos das crianças, os pais chegam na porta e começam a pitear e reclamar que a escola solta os cabelos e que as crianças ficam com cara de presidiário. E o que isso traz para nós, né? E como o coordenador pode pensar nisso? Então, eu gosto muito de falar desse lugar, porque quando eu vou para frente da escola, quando eu fico no acolhimento, quando nós estamos circulando entre as crianças, o meu olhar é sempre esse olhar que é o olhar do pesquisador, é o olhar daquele que vê o que está no implícito. Então, para além de atuar como formador nessa dimensão, resgatando esse lugar humano do educador, né, isso é muito doido. A criança está exposta a uma educadora que não lida bem com a sua infância. Uma educadora que vai para a sala de aula de sapato alto, por exemplo. A forma como a educadora de creche se veste comunica muito de como ela entende a relação com as crianças. E aí você entra lá e vê aquela educadora sentada numa cadeira e as crianças sentadas ao redor no chão, o que isso comunica? Então, é um processo contínuo de decifração, de construção, uma construção arquetípica, de modelagens de professor. Eu conversei outro dia com as meninas sobre modelos pedagógicos e modelos epistemológicos, né? Um livro que eu adoro do Fernando Becker, que é Educação e Construção do Conhecimento, que deu uma leitura muito legal das coisas. E o Becker fala assim, existem modelos pedagógicos, mas por trás de um modelo pedagógico sempre tem uma crença, sempre tem um modelo epistemológico. E aí ele traz isso, né? Que um modelo pedagógico tradicional, né, que ele chama de diretivo, tem por trás uma crença empirista. E isso na educação infantil é muito forte, porque está ligado à forma como essas infâncias vieram construídas. A ideia da criança como mini adulto, a ideia de uma criança como aquele que depende do meu cuidado. Eu vivi a experiência mais incrível quando eu fui para São Paulo conhecer o Jacarandá, que eu vi os bebês ajudando os bebês, apoiando bebês de 4 meses na troca de suas vestes. Quando as educadoras conectam eles com um olhar e pedem, olha, vou precisar que você vire agora para poder eu tirar a sua blusinha. E o bebê ajuda a virar aquele corpinho 5, 6, 7 meses de idade. Então, as crianças, elas conseguem entender. Então, quando a gente vê aquele outro ser, aquele outro como alguém que eu realmente preciso ter cuidado, mas que ao mesmo tempo ele tem um querer, ele é um sujeito de direito, e isso é uma militância forte da gente que está numa rede de proteção à infância, as crianças são sujeitos de direito, eu começo a vê-las de um outro lugar. E aí essa construção arquetípica da professora que está ali para dar para a criança, e aí ela muitas vezes ela dá aquilo que ela tem, é bem complexa. E para o coordenador ir nessa frente de atuação, não dá para ir na truculência, né? Tem aqui várias pessoas em posição de liderança e que estou vendo, minha colega Aline, aí, que entrou depois, feliz de Aline estar aqui, que também está na gestão, a própria Andréa, que lida com uma rede inteira de educação infantil. A gente não dá, é conquista, não é truculência, porque a gente toca numa dimensão do outro que é uma dimensão muito sagrada e que está ferida e machucada. Então, você fala para aquele adulto, respeita a criança. Como você não me respeita? E aí você fala para aquele adulto, olha, a forma como você chega nas crianças, basta a gente ver, né? Eu digo sempre às educadoras. Agora com esse negócio de P1 e P2, as crianças são com a professora A de uma forma, com a B da outra. E quando você vai ver, a professora A é de uma forma e a B é de outra.
E aí, como faz? Porque isso enlouquece as crianças. E elas seguem o ritmo, a turma não tem um ritmo, porque as crianças seguem o nosso ritmo. Qual a dificuldade que as famílias estão tendo agora nesse tempo da pandemia? Porque as famílias não têm ritmo de família. E aí as crianças estão supostamente de férias, sem limites, né? E fazendo aquilo que quer, enlouquecendo as famílias em casa, porque eu não estou falando de rotina, eu estou falando de ritmo. Como a criança não tem ritmo, o que é o ritmo? É a própria criança compreender aquilo que é demanda do seu corpinho, né? Da demanda da fome, ela compreender que ela tem um ritmo interno, e aí as crianças largam os brinquedos, enfim, e os pais têm muita dificuldade de assumir o papel do adulto. E isso muitas vezes acontece com o educador quando ele está na educação infantil. Então, discutir a coordenação pedagógica nesse contexto é não perder de vista que a gente tem um cenário de adultos que são crianças feridas, que esses adultos estão no manejo das outras crianças. Aí, quando chega lá mais na frente, a criança de 5 anos, a professora ela se reporta sempre a criança com rudeza ou grito. E aí, quando a gente vai lá mais para frente, a criança de 5 anos retruca e grita. E a professora, esse menino tá gritando, como que é? Ele foi resultado de um processo. Eu nunca esqueço. Eu falo muito da alimentação, que é algo que me toca muito. Na creche, todos são pedagogos, né? Todos precisam ser pedagogos. Inclusive as pessoas que trabalham nos cuidados do espaço, nos cuidados da comida. E eu tenho uma funcionária, que ela é SG, e ela tem a maior dificuldade, por exemplo, de esperar as crianças terminarem de comer. Tem uma criança que é Lunara é lenta mesmo para comer. Não é porque ela pede, ela mastiga, ela meio que rumina o alimento, ela tem esse processo lento da comida. E a criança estava comendo e ela veio, bora, e encheu a colher e fala, abre a boca, e a boca da criança enchendo, e eu tive que fazer uma intervenção ali naquela hora e falar para ela, respeita o tempo e o ritmo da criança. Essa criança ela tem um ritmo de comer diferente das outras crianças. E esse lugar da coordenação pedagógica como um ponto de pesquisa e de insumo formativo, porque as práticas formativas na creche são fruto desses modelos epistemológicos que a gente observa na relação com os educadores. Então, na forma como o educador senta, na forma como ele toca as crianças, na forma como ele alimenta as crianças. Vou dar um exemplo de uma pró. A criança de 2 anos, eu chego lá no refeitório, a criança chorando com um pedaço de carne empachado na boca. E aí eu falei, Rafa, o que você está chorando, Rafa? E ela é muito ligada à auxiliar da turma, né? Aí a professora falou, a criança tem 2 anos, ela está me desafiando. Ela está me desafiando desde quando começou, porque ela só quer ficar com fulana e ela está me desafiando. E eu já falei para ela que ela não vai ficar com fulana. A auxiliar quase chorando e a criança engasgada. Aí eu cheguei, me aproximei da criança e falei, cospe a carne aqui, Rafa, cospe a carne. E aí eu falei, cospe, põe pra fora. Aí ela cuspiu na mão. Falei, isso, vem cá, agora vem cá. Aí abracei e a professora assim, parada, olhando pra mim. Eu falei, vem cá, não chora, Rafa, não chora. Mas ela não tá te desafiando, ela só tem 2 anos. O que essa professora diz pra nós? E aí eu acolhi a criança, entreguei os auxiliares, chamei a professora no canto e falei pra ela, olha, vai lá, você quer ter vínculo com essa criança? Inaugura uma prática de vínculo. Eu vou pedir outro prato de comida, você vai lá para dentro, vai pegar essa criança e vai alimentar como ela merece ser alimentada. No colo, com carinho, com afago. O que é que esta postura dessa educadora fala para nós? Por trás de toda a prática existe uma crença. E qual que é a crença? Ela acredita que as crianças sabem, ela acredita que as crianças já sabem. Ela acredita que uma criança de 2 anos é capaz de emitir juízo de valor nesse sentido. Então,
extremamente importante para o coordenador que atua no contexto da educação infantil, estar nesse lugar de observação dos modelos epistemológicos que estão por trás das práticas pedagógicas desses educadores, que em sua maioria são mulheres, eu peço licença para falar, que exercem uma maternagem, que não deixa de ser no espaço da creche, que vivem o dilema entre a maternagem e a maternidade e que precisam olhar para dentro de si, porque as crianças convocam todos os dias a experimentar, olhar para a sua própria criança ferida. Então, o insumo formativo que vem disso aí é gigantesco, porque o coordenador precisa pensar em tocar o educador com profundidade. Para além disso, trazer uma sustentação teórica que promova o salto didático desse professor, para que ele construa uma mudança e, ao mesmo tempo, lide com as questões voltadas para as mazelas que esse sujeito traz na forma como ele se comporta como adulto. Então, um lugar da coordenação pedagógica no segmento da educação infantil é muito da ação cuidadosa para com os educadores, da ação amorosa para com os educadores, mas com o olho muito atento e muito aberto aos detalhes. A Amy Pickler falava que a gente tem que viver a pedagogia dos detalhes. A abordagem Pickler é a pedagogia dos detalhes. E que com as crianças o foco está no detalhe. Porque assim, hoje ela não senta. Amanhã ela consegue apoiar o cotovelo no chão, e isso é aspecto de desenvolvimento quando a gente estuda os bebês. E o coordenador é esse que fomenta o movimento desse professor pela busca, e para além disso, ele precisa pensar junto com as lideranças, né, da escola, um currículo que entrelace as práticas pedagógicas da educação infantil com a necessidade de presença das famílias nesse espaço, com a consciência de que elas precisam estar perto. Na educação infantil, a gente não precisa só da família, a gente precisa da família colada. E é muito legal pensar nessa relação de vínculo que se estabelece. E isso acaba sendo também papel da coordenação junto com a gestão, claro, porque eu não vejo isso dissociado e me assusta muito isso. Eu não sei se é porque eu sou uma gestora que é coordenadora e que entende que o fato de ser coordenadora me ajuda muito na minha prática gestora. Vou dar um exemplo prático disso. Eu tenho uma educadora maravilhosa lá na escola e ela fez um painel com as crianças, ela fez uma experiência, eu vou, antes de caminhar para as perguntas, porque eu acho que já me excedi no tempo, Ivanildo até me dá um sinal, mas antes de caminhar para as perguntas, eu vou falar um pouco sobre o currículo da educação infantil de forma geral. Mas aí, como a gente está trabalhando com a ideia de campos de experiências e das crianças estarem nessa experimentação no corpo, nesse movimento de experimentação no corpo, ela é fantástica. Então, ela fez um trabalho com o vento, né? Ela fez barquinhos de papel, as crianças. Vou dar uma pausa aqui. Pode falar. Então, e aí quando eu cheguei lá, o cartaz todo respingado de que boa, inteiramente respingado de que boa, e ela chorando. Desse jeito eu não vou fazer mais nada, nunca mais aqui nesse espaço. E aí eu respirei. E aí o fato de eu ser coordenadora me ajudou, que eu falei, caraca, velho, essa pessoa, essa SG que limpa esse pavimento, ela não tem clareza. E aí eu chamei essa auxiliar e falei assim, fulana, olha, eu queria te pedir, vê aqui o que aconteceu. Ah, mas eu falei pra fulana que ela tinha que botar o painel mais alto. Aí eu falei, ela não entende. Aí eu, sim. Qual a altura das crianças? Mede aí no seu corpo a altura das crianças. Ela mediu. Eu falei,
tu entende por que que o painel tá mais baixo? Ela fala, ai, é porque é da altura das crianças. É, porque é da altura das crianças. Quando a gente vai limpar aqui, a gente não pode jogar o balde de água, a gente tem que limpar com cuidado e agilizar com cuidado. E aí ela falou, nunca mais, e nunca mais problema com essa auxiliar de destruir nada que as educadoras tinham feito. Então, assim, esse olhar pedagógico me ancora no direcionamento do gestor, na tomada de decisão no espaço onde hoje eu estou como gestor. Então, esse espaço de pensar articulações pedagógicas que sejam capazes de privilegiar a infância, respeitar o lugar da infância e, ao mesmo tempo, trazer os adultos para a baila, fazendo com que eles percebam que as crianças aprendem a partir da interação. E isso é fantástico. Então, a gente... num currículo que é organizado numa perspectiva de campos de experiência, né? Que é um currículo que traz o tempo inteiro, que vem com a nova BNCC, que traz o tempo inteiro a necessidade da gente pensar que as crianças aprendem a partir das experiências, as crianças aprendem nas experiências. As práticas oralizadas na educação infantil, elas não são eficientes, porque a criança ela não aprende com só ouvindo, ela aprende com todos os sentidos. E na antroposofia a gente não tem só 5 sentidos, a gente tem 12 sentidos, mas eu precisaria de uma live inteira para explicar para vocês os 12 sentidos que a gente tem no primeiro setênio. Mas isso é muito forte, porque é conexão fala-pensamento, e as crianças precisam se sentir ancoradas, respeitadas em suas individualidades. E nesse currículo, que é um currículo que traz a proposta de trabalhar com campos de experiência, que é aberto, que é transdisciplinar, que traz a experiência das crianças para o lugar principal da aprendizagem, o lugar em que o conteúdo perde valor e o que ganha valor é a experiência da criança. Esse currículo, eu acho que tem alguém com o microfone aberto, Ivanildo, dá uma olhada aí, acho que vai dar interferência. Esse currículo, ele é um currículo amplo, e como a gente pensa no educador para um currículo por campo de experiência, se esse educador não é capaz de viver as suas próprias experiências? Se ele come de forma automática, se ele se banha de forma automática, como ele vai convocar as crianças a estarem nas experiências? E eu lembro quando eu fiz uma formação recentemente, eu fiz um ateliê mudo, em que as educadoras tinham que fazer umas pinturas e elas iam pintando, e era uma atividade que eu já tinha proposto que elas fizessem com as crianças, e quando terminou o ateliê, uma educadora veio para mim e falou assim, eu tenho que refazer essa atividade com as crianças, porque eu não deixei as crianças se sujarem, eu não deixei as crianças pintarem, porque eu adoro a Ana Marie Ron. Ela fala que, principalmente nas atividades artísticas, a gente não pode assumir o papel de adulto controlador, precisa assumir o papel do adulto cooperador. E é muito difícil, dentro do modelo epistemológico construído numa base diretiva, ao longo desse tempo a gente conseguir se colocar como um adulto cooperador na vida da criança. Então, pensar perspectivas formativas na educação infantil, que para mim é o ponto-chave do trabalho pedagógico, de articulação do coordenador, atuar em frentes formativas que sejam capazes de proporcionar os educadores as reflexões que eles precisam para disparar gatilhos que possam chegar à forma mais aproximada de toque das crianças, de aproximação àquilo que as crianças precisam se desenvolver. É um grande desafio, porque precisam ser formações muito mais focadas no fazer do que no falar, do que no estudo do texto. Então, a gente vai precisar convocar a metodologia regiana para a baila, né? De discutir perspectivas de ateliês
sejam capazes de entrelaçar saberes, mas entrelaçar no corpo, que é o que o Steiner traz na pedagogia antroposófica. A aprendizagem, ela precisa ficar no corpo do sujeito, porque é isso que responde. E muitas vezes as aprendizagens que ficam no corpo das crianças são aquelas que vêm do estresse, do cuidado, né? A forma como a gente agressiva, como a gente limpa o nariz das crianças, a forma agressiva como a gente faz a troca da fralda, como a gente não se conecta com ela na prática alimentar, e enfim. Então, assim, desde que eu entrei na creche, eu venho vendo como esse segmento é difícil e complexo. E como está na posição de uma coordenação pedagógica, e hoje eu estou numa posição de gestão, mas eu não me furto de dizer que eu faço também muito trabalho de coordenação, porque eu estou junto com minha coordenadora, observando, analisando, discutindo, chegando a pequenas conclusões que são diariamente rebatidas por outras coisas. Porque as crianças são solares, né? As crianças são muito mais do ar. Elas são do ar, elas se movimentam com muita facilidade e elas conseguem captar as coisas com muita facilidade. Então, às vezes, aquilo que a gente acha que é desse jeito, amanhã já é de outro jeito. E a mediação de outra criança é muito mais eficiente do que a mediação do próprio adulto. Então, esse espaço da educação infantil, e que na Secretaria Municipal de Salvador é desafiador, porque hoje a gente tem 2 pedagogos e a formação generalista do pedagogo não nos habilita, não nos dá condição. Eu falo do meu trabalho com as artes, eu tenho dificuldade em pintar, eu tenho dificuldade em escrever, eu tenho dificuldade em desenhar, porque sempre me disseram que eu não sabia desenhar, sempre me disseram que eu não sabia pintar, sempre me disseram que eu não sabia, que eu não sabia, que eu não sabia, e eu virei uma adulta chata. E um adulto chato é o adulto controlador que a Anna Marie Home critica e que a Anna Marie Home diz que é muito difícil sustentar esse adulto. É um adulto muito chato. Então, esse espaço de convocar o educador para essa releitura de si mesmo, sendo cuidadoso, amoroso, sem ir para a truculência, porque se a gente for para a truculência com ele, a gente toca na ferida e ninguém gosta de ser tocado na ferida. O espaço da infância é um espaço muito doloroso para todos nós. Nós tivemos infâncias difíceis, infâncias de fome, infâncias de pobreza, infâncias de maus tratos, infâncias de sermos abandonados por um motivo ou por outro. Cada um tem uma história da infância e é muito difícil, porque quando a gente lida em estar frente com uma infância que nos convoca a voltar para lá, essas dores são muito fortes. Então, esse educador, ele se desconecta da criança. E aí, quando ele se desconecta da criança, ele não consegue buscar essa aproximação. Então, os ateliês formativos no espaço da coordenação pedagógica de educação infantil são o ponto principal do trabalho do coordenador pedagógico. Além da produção, né? A produção sistematizada das rotinas, refletir com as educadoras daquilo que a gente está vendo que no contexto da creche não está funcionando, pensar instrumentos eficientes, mas que sejam menos burocráticos e que nos deem maior pistas de pesquisa, porque a gente não está em sala, né? Quando a gente está na coordenação. Aquele que está em sala está muito no labor, então ele precisa da nossa ajuda, mas ele não precisa da nossa ajuda para preparar a tarefinha, que muitas vezes o coordenador que está no segmento da educação infantil fala, você está aqui, você para. Os educadores não precisam de tarefas, os educadores precisam de perguntas, consignas que os façam pensar sobre o que aquelas turmas, aquela criança especificamente ela precisa, né? Então, esse espaço de estar fomentando estudo, fomentando uma prática de pesquisa, ele é o cerne do trabalho desse coordenador no segmento da educação infantil. Então, como eu já me alonguei, eu poderia ficar falando aqui muito, mas eu acho que vai ser mais rico se a gente abrir para o diálogo. Então, eu entrego a palavra para a Ivanildo dar continuidade ao trabalho. Muito obrigada. Obrigado a você, nós que agradecemos a exposição belíssima que você fez e que nos trouxe essas provocações. Eu vou deixar aberto aí
Quem quiser pode dar a mãozinha aí, eu vou habilitando devagarzinho os microfones. Acho que Fran queria falar alguma coisa. E aí quem for falando pode ir aqui interagindo pelo chat para eu abrir. Mas eu queria aproveitar, Alex também, se quiser colocar, mas eu queria então, como provocação, eu vou começar, vou deixar aqui o microfone aqui. Eu vou então começar com uma provocação, porque você trouxe muitas coisas que me deixaram assim, eu fiquei pensando aqui em diversas situações. E eu queria, então, começar, eu vou pedir licença, então, à turma aqui, mas eu vou começar porque fiquei agoniado para querer provocar. Quando você traz essas questões da sensibilidade, dessa estética da sensibilidade, dessa sensibilidade, desses fazeres da educação infantil, eu queria me colocar nessa esfera dessa bacia semântica que você traz, que é o seguinte. Você começou, né, colocando que as crianças nos invadem, as crianças têm essas diversas infâncias, né, essas construções dessas subjetividades dele que vão invadindo aí os professores, você enquanto gestora, coordenadores e tal. Agora eu queria pensar uma situação, que é essa construção de uma subjetividade masculina. Como o homem se encaixa dentro desse espaço da educação infantil? Porque há algo para mim, algo bastante, de tudo que você falou, tem algo que me chama muita atenção. Porque a masculinidade, ela já é em si problemática, né? Essa infância do masculino tem diversos embates de construção dessa subjetividade. Como um coordenador, e aí estou falando de uma questão de gênero, né? Como um coordenador homem, você vê os colegas que entram na educação infantil, eles têm muitos problemas, porque eles são construídos, a sua masculinidade ela é construída, a sua subjetividade é construída no avesso do que a educação infantil pede. Então, como você consegue, pela sua experiência, como gestora, como coordenadora, como professora, como você vê, né, essa questão do coordenador homem, né, na educação infantil? Uma excelente pergunta. E eu vou pedir licença para responder ela não só do lugar da escola, sabe? Porque para mim não existe feminino curado sem masculino integrado. Então, a premissa de integração do masculino é que traz a cura para o nosso feminino. Senão a gente vira aquela mulher que bota o pau na mesa, desculpa a expressão. Mas aquela mulher que quer fazer tudo e que esquece da existência dos homens. E o mais difícil, na ancoragem dessa figura coordenador pedagógico homem no espaço da educação infantil, é porque esse é um reduto de mulheres. Onde só tem mulher, por uma questão social e por uma questão histórica também de proteção, falsa proteção à infância, que a gente sabe que eu tenho muitos amigos que foram molestados por mulheres, por suas cuidadoras, por mulheres que cuidavam deles. Então, assim, é uma falsa proteção, porque a gente vive numa sociedade que traz uma ideia de que o abusador é o homem, né? Por uma questão distorcida da discussão do feminismo. Me desculpem, amigas feministas, mas eu não estou sendo contra, mas o feminismo traz uma discussão dogmática que muitas vezes é dura e agressiva e que exige uma mudança de comportamento de um homem que foi criado por uma mulher que ancora pressupostos tóxicos e machistas também. Então, os meninos crescem machistas porque eles vivem também numa sociedade patriarcal em que a mulher muitas vezes também se comporta dentro desse patriarcado. E aí a gente precisa curar nossos filhos. Se a gente não integra o masculino, porque, Ivanilda, essa discussão começa dentro da nossa casa. Observem as mulheres. A gente tem aqui a maioria mulheres, eu vou poder falar aí, que, tipo assim,
a gente acha que só a gente sabe fazer as coisas. Então a gente pede para o marido levar o menino no médico, a gente fica inseguro porque a gente acha que o marido não vai falar tudo para o médico que o menino tem. Então, assim, você fica, ai meu Deus, é o pai que vai fazer a troca da fralda. Aí você olha para ver se a fralda foi bem trocada. Isso começa na nossa casa. Quando chega nesse espaço da escola, isso é mais assuntoso porque existe essa figura do homem abusador que é construída socialmente. E como a creche é um espaço de proteção das infâncias, opa, tem homem no lugar, tem possibilidade de ter abuso, mas isso é uma grande loucura, porque a gente sabe que tem mulher que abusa também criança. E aí a gente tem vários sobre abuso que se fosse levar aqui, teríamos uma live só sobre abuso. E o abuso não é só o abuso físico, o abuso de toque, né? O abuso psíquico, o abuso do ambiente abusador. Então tem muitas outras questões. Eu acho que isso, a grande dificuldade do coordenador pedagógico ou do professor estar ancorado nesse lugar, que é um reduto feminino, é porque há uma própria atitude excludente desse feminino. Eu, por exemplo, lá na escola tenho um agente da educação que é homem. Na verdade, lá na escola eu só tive agente da educação homem. E eu acho isso mal barato, porque os agentes da educação homens, as crianças adoram, sabe, amam eles. E as famílias se sentem confortáveis, mas isso é ancorado por uma estrutura construída nesse espaço de muito diálogo com essas famílias. Então a família precisa. Eu acho que o fato dos homens terem dificuldade de estar nesse espaço, principalmente da creche, é que as creches são fechadas. Os espaços de educação infantil, eles por medo daquilo que é. Lembra que eu falei? Aquilo que é. O que é uma creche? É aquilo que você sabe que existe, mas que você não sabe o que é. E que o que acontece em Vegas fica em Vegas. Então, na tentativa de esconder isso tudo que é tenso, que é nervoso, que o bagulho é nervoso ali dentro. Tem hora que o bagulho fica nervoso, que você mesmo, tem hora que eu falo assim, eu preciso chorar. Eu entro no banheiro e choro, lavo o rosto e volto para resolver o problema, porque o sujeito está tensionado 9 horas ali com o menino ali, o menino convocando ali o tempo todo. Então esse espaço da creche vira um espaço fechado. E como é fechado, a família olha por cima do muro. E como ela olha por cima do muro, a construção de vínculo da família com esse espaço fica cada vez mais desafiadora. Aí quando a gente pega dentro desse jogo e põe a figura de um homem, que socialmente é o homem abusador, o que se faz ali dentro daquele lugar obscuro que ninguém pode ver? E aí a gente fragiliza a figura desse masculino que está posto ali. Então, quando a gente consegue fortalecer esse espaço de vínculo de confiança com as famílias, quando há um investimento do gestor, né, numa aproximação dessa figura do coordenador junto a essas famílias para a construção de uma relação de vínculo de segurança, quando a gente convida os pais, os homens, para estarem nas reuniões, na creche, dando a eles a devida importância do trabalho com as crianças, a figura paterna. É o pai que joga a criança para a vida. A gente está criando um monte de filhinho, bebê que nunca vai sair de casa, chega aos 40 e fica em casa, porque a mãe quer trazer o bebê ali embaixo da asa, e o pai vai embora. Então lá a gente obriga os pais, eles assinam um termo de pelo menos ir a 2 reuniões no ano ou 2 eventos, porque ele precisa participar da vida da criança. Então quando esses homens outros começam a transitar no espaço da creche e começam a olhar esse espaço com outros olhos, a figura desse coordenador, desse professor no âmbito dessa masculinidade, ela fica menos vulnerável. É óbvio que quando a gente está falando de corpo, do corpo das crianças, como é que a gente entende esse território do corpo das crianças? Isso tudo precisa ser um espaço de diálogo com as famílias, de conversa com as famílias. Mas a questão toda, Ivanilda, é uma pergunta que não tem muita resposta. Eu estou tentando dar uma explicação, mas eu vou sempre chover no molhado, porque o que acontece, assim, as escolas, as creches investem pouco em
educação para as famílias. E a gente precisa entender a função social da escola, a função social da escola. Isso é entender a função social da escola. É saber que o nosso lugar enquanto escola está dentro de uma comunidade que precisa que a gente atue em nível de micropolíticas dentro daquela comunidade. Esse é o papel da escola. Mas a escola se furta o tempo todo disso e centra suas práticas no ensino e fecha suas portas. E aí, quando ela fecha suas portas, ela diz, olha, aqui é um território que você não pode chegar. E aí a família diz, opa, tem alguma coisa estranha acontecendo ali, e fica muito desconfortável para a figura desse masculino. Eu tenho vários homens lá, eu tenho SG homem, eu tenho agente da educação homem, tio Genésio, seu Genésio, Lucas, e os meninos interagem, mas eu faço uma retaguarda de proteção para essa figura desse masculino. Então, ele está nas reuniões, ele está na frente, ele tem contato com as famílias, a família se sente amparada e ancorada por ele. Mas eu acho que essa é uma discussão muito social também, eu acho que vai muito por essa linha. Não sei se respondi, mas é difícil a pergunta. Não, tranquilo. Alguém quer perguntar? Eu acho que tem algum inscrito aqui. Ana Carolina levantou. Quer perguntar? Então, vou habilitar aqui para que ela possa estar perguntando. Tem outras pessoas inscritas aqui. E eu vou tentar habilitar. Olá, boa noite. Pode falar. Primeiro, eu gostaria de agradecer a você, a Ivanildo, e também a Amanda Reis, por esse presente nessa quarentena. Eu também sou coordenadora de creche e está ouvindo a Amanda hoje, que sou muito fã dela. Para mim está sendo uma experiência incrível. E aí, tenho muita coisa para perguntar, muita inquietação, mas como o tempo é curto, tem algo que me inquietou muito, foi sobre a questão do pedagogo, né, que realmente os docentes da educação infantil, a gente sabe que a formação inicial em pedagogia, ela não dá conta da complexidade do que é a creche em tempo integral, a educação para a primeira infância. A gente sabe que essa formação inicial ela é pouca para dar conta de tanta coisa que acontece no dia a dia de uma creche. E aí, pela essa experiência vasta nessa área de coordenadora pedagógica, de gestora de creche, me inquietou essa questão também da formação do professor, né? Do currículo dentro da creche, o currículo escolar. E aí eu queria perguntar à Amanda como foi essa convocação dos professores para compreender uma abordagem que não é assim tão comum em escola pública, que é a abordagem Pickler, né? Que é uma abordagem de uma teoria que dá conta da primeira infância, principalmente de 0 a 3 anos. Como foi convocar esses docentes? Como foi eles se debruçarem nessas leituras? E que esse estudo se incorpore e traduza em práticas inovadoras dentro da escola pública. Eu não sei se vocês estão ouvindo a pergunta. Estou ouvindo. Não foi ainda não, está sendo. Eu vou até olhar para ver se não tem nenhuma professora minha aqui. Não, está sendo. É difícil, porque o olhar para a criança, entendendo que ela é um ser e que ela tem um querer, exige uma predisposição amorosa do adulto. Então, assim, o primeiro passo para isso foi né? Acho que a gente já mudou dessa fase, assim, mas foi construir vínculos de confiança com esses adultos. A primeira coisa foi fazer as professoras que estavam nos 2 anos perceberem que elas já estavam cheias de trabalhar com 2 anos. Esse foi o primeiro passo. Porque, assim, as pessoas, elas petrificam nos lugares. A gente tem muito medo da mudança, né? Outro desafio que o coordenador pedagógico, o gestor enfrenta. Você chega na escola, o professor é professor do grupo 5 há 10 anos. Você vê que ele já não aguenta mais, mas ele fala, né, eu sou professor do grupo 5 e ninguém me tira daqui. E para fazer essa movimentação, no primeiro ano, foi um inferno na escola, porque eu falei, vou mover todo mundo, porque eu não posso. Inclusive, eu tinha
peças bem encaixadas na engrenagem, mas se eu não movesse todo mundo, eu ia causar uma animosidade muito, muito forte no grupo. Então eu tive que mover o grupo inteiro. Eu falei, lugar, fulano vai pra tal, e saiu chorando, e teve gente que eu vou sair dessa escola. E eu fui provocando elas. Como eu sou analista de perfil comportamental, eu tenho uma outra formação, né? Eu tenho coach, analista de perfil e tal. E aí eu fiz o perfil como profiler de todas as professoras para escolher a combinação das equipes, quem era daí que ia trabalhar com que professora, que é uma professora mais contida, precisa de um auxiliar mais amorosa, mais próxima das crianças, uma professora mais amorosa, às vezes precisa de um auxiliar mais firme. Então a gente foi fazendo esse jogo. Esse foi o primeiro passo, de convocar os adultos a perceberem que mudança pode ser algo positivo, para começar a entender que às vezes a gente fica no lugar muito mais por comodismo do que porque a gente acredita naquilo que a gente está fazendo. E aí eu acho que dessa fase assim a gente já passou, porque no final do ano passado foi super de boa. Elas mesmas foram mudando. Quem tinha pedido para CP1 falou assim, olha, não gostei de CP1 não, quero voltar a CP2. E elas mesmas foram se ajeitando. Ufa, fase 1 vencida. Aí a gente passa por uma segunda etapa, que é a escolha do educador que está nas classes de 2 anos. Não dá para ser qualquer pessoa que está com 2 anos. Não tem como, porque você, para trabalhar com 2 anos, para trabalhar com a creche, você precisa ter esse movimento forte do cuidado integrado no seu corpo. Porque o que acontece? O pedagogo se forma pedagogo e ele tem na sala um auxiliar. E aí o que ele faz? Você dá banho, você dá comida e eu faço o pedagógico. Que zorra é o pedagógico numa classe de 2 anos, se não os cuidados? O cuidado é o pedagógico. Então, assim, se eu abro mão de fazer as ações de cuidado com os bebês, eu estou abrindo mão de fazer as intervenções pedagógicas, que é no banho que eu faço a intervenção, é na hora de que eu faço a intervenção. Então, por exemplo, eu digo para as educadoras, lá a gente está mudando agora radicalmente a alimentação. O prato não vai mais feito, já estamos com toda a estrutura, as crianças vão almoçar, cada um em suas salas, com suas educadoras. O prato não vai mais feito, a gente conseguiu liberar refeição para as educadoras, para elas poderem comer junto com as crianças. Elas têm que alimentar as crianças sentadas, não de frente, né? Para que as crianças possam copiar a forma como elas comem, mastigar calmamente. Isso é o papel do educador na hora da alimentação. Então, se eu digo assim, olha, você não estudou, você faz o banho. Eu estou abrindo mão, eu não atuo na creche. E aí esse é um grande desafio. É o educador que está na sala de 2 anos e de 3 anos entender que o trabalho dele é cuidado. Que não é ficar lá na frente fazendo rodinha, falando com as crianças. Isso aí não é o que traz o cerne da experiência. Então, por exemplo, o que é o campo de experiência? Como que eu trabalho o campo de experiência? Eu, o outro? Nossa, quando eu tô com a criança ali no envolvimento, na ação do banho, quando eu olho para ela, falo, olha seu corpo, olha aqui, vamos lavar, que parte é essa? As educadoras precisam ter tempo para dar banho nas crianças. Eu morro com o meu banho. Meu banho é fabril, aquela coisa. Mete o menino no chuveiro, tira o menino do chuveiro. E o outro já tá vestindo, e o outro já tá fazendo isso. O banho fabril, essas ações, elas deixam a gente loucas. Então, assim, eu acho que a gente ainda tá numa caminhada. E as educadoras entenderam que elas têm que se ocupar dos cuidados. Elas ainda reclamam um pouco, mas agora elas já veem sentido nisso. Aí começamos a fazer muito investimento em tocar essas educadoras. Em tocar mesmo. Eu ponho bilhetinhos para elas, eu mando carinhos para elas, né? Quando elas chegaram no início do ano tinha fotos espalhadas nas turmas com bilhetes das crianças. Elas precisam se sentir acolhidas por aquele espaço. E ainda assim, às vezes a gente não consegue seguir adiante. Por exemplo, ano passado eu escolhi uma professora de 2 anos, eu contei isso na live ontem. E aí ela foi para a sala de 2 anos. E quando chegou lá, ela é muito carinhosa, mas no 3º dia ela entrou na minha sala chorando, falando, não, que eu vou embora, eu não aguento mais isso. Esse menino só chora, mamãe, mamãe, mamãe.
mamãe. Eu falei, fulana, respira. Aí ela parou, eu falei, respira, olha pra mim. Aí ela olhou, eu falei, olha aqui no meu olho. Aí ela olhou. Eu falei, que parte da sua criança ferida não tá suportando o choro das crianças? E aí ela caiu em prantos. E aí ela veio falar que ela queria engravidar e que ela não conseguia engravidar. Eu falei, criatura, por que você não me contou isso? Se você tivesse me contado, eu não te coloco uma turma de 2 anos. Porque o 2 anos convoca a maternidade, né? Então, isso a abordagem Pickler é uma abordagem muito focada nos detalhes. Então, a gente precisa ter atenção com os bebês, ter amorosidade com eles, ter um olhar doce para com eles. E isso a gente só consegue fazer se a gente consegue fazer com a gente. Eu acho que a gente está caminhando nesse processo, porque agora elas já me falam em tirar a mobília. Uhul, vamos tirar as mobílias das salas de 2 anos. Mas não é só tirar a mobília, não é só tirar as mesas, porque a gente precisa tirar as mesas e oferecer espaços de interação para essas crianças em instalações que ajudem as crianças a desenvolver as aprendizagens que elas precisam desenvolver. Então, não adianta eu tirar a mobília e deixar o espaço oco. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, que as crianças de 2 anos têm como brincadeira preferida empilhar, desempilhar, elas passam o dia inteiro, elas se empilham, elas sobem, chegam lá em cima, mamãe, olha onde eu tô. E aí o educador precisa dizer, olha que legal, você chegou aí em cima, vamos descer? Agora vamos desempilhar o que você empilhou? Essa é uma aprendizagem que, por exemplo, faz falta, Alex, lá no ensino fundamental, porque a gente diz que os meninos não aprendem matemática. Mas por que eles não aprendem matemática? Porque os conceitos básicos estão nas brincadeiras de 0 a 3. E a gente não deixa os meninos brincarem. As crianças de 3 anos, por exemplo, elas amam colecionar. Elas adoram, elas fazem coleções. Então elas vão para o pátio, catam um bocado de pauzinho e juntam. Foi muito engraçado. Veio uma criança assim, e a professora de lá, é hora de comer! E ele veio assim com um monte de gravetinho. E aí eu falei, o que foi? Ele falou, tô procurando um lugar para esconder isso aqui. Eu falei, o que tem aí? Ele falou, meus pauzinhos. Eu falei, leva pra sala. Não, se eu levar pra sala, a professora vai dizer que é lixo. Aí vai mandar eu jogar fora. Aí eu falei, o que você quer fazer? Ele falou, eu quero esconder. Eu falei, esconde lá na minha sala. Esconde lá na minha sala. Aí ele, posso esconder lá? Eu falei, esconde lá na minha sala antes de você ir embora, você pega. E aí ele foi no cantinho assim do meu armário, escondeu. Aí quando eu peguei, tinha gravetos de tamanhos diferentes. Ele colecionou pauzinhos em ordem crescente, gente. E isso é um conceito matemático que as crianças estão aprendendo quando elas brincam. Então é esse lugar muito difícil, porque a gente não está sensível à brincadeira da criança, porque a gente não está sensível à prática didática. Então, assim, eu não sei se eu já consegui. Eu chego no berçário da Jacarandá, é um sonho, né? Porque as educadoras já fazem a transição alimentar, as crianças todas com copo de vidro, 1 ano e 4 meses, comendo sozinhas. Eu tenho criança de 2 anos que ainda tem dificuldade, criança que chora para dormir, os bebês de 1 ano e 2 meses não choram. Mas a gente já tem uma caminhada de sensibilidade. As educadoras que estão no grupo 2, elas estão caminhando, mas ainda é um desafio. Então, eu não sei te dizer como eu consigo, mas o ponto principal é o toque. Esse educador precisa ser tocado, fisicamente inclusive, né? Elas não sabem receber toque. E isso é muito invasivo, então elas não sabem tocar as crianças. Eu acho que é uma boa resposta para isso. Obrigado. Tem Alex, se você quiser, parece que está querendo perguntar. Peraí, Alex, deixa eu voltar. Seu microfone está ligado. Pode perguntar, Alex. Primeiro dizer, né, que tive essa experiência trabalhando na educação infantil e devo dizer que é realmente um espaço espinhoso para o coordenador homem. Mas a minha pergunta vai no sentido do plano de ação do coordenador pedagógico na educação infantil. Muito embora nós devemos estar trazendo um outro colega ou outra colega para especificamente discutir sobre o plano de ação na educação infantil. Como fazer, Amanda, que esse plano de ação, enquanto esse elemento que, se não garante por si só, pelo menos ele é um elemento reforçador da consolidação desse coordenador enquanto pesquisador, que ele tenha esse viés geral, abrangente, mas que, como você muito bem falou, das singularidades de cada criança na educação infantil,
como que esse plano de ação ele pode contemplar essa especificidade de cada criança, entendendo cada uma como esse é objeto de pesquisa para esse sujeito, pesquisador, coordenador pedagógico. Então, eu vou muito num sentido assim, eu acho que o objeto da nossa pesquisa é óbvio que a criança é o parâmetro para o coordenador. Eu penso que é uma reação em cascata, sabe, Alex? O objeto da pesquisa do educador é a criança. E o objeto da nossa pesquisa como coordenador é o educador. É óbvio que a gente chega na criança, porque a gente precisa não perder de vista aquilo que a gente quer, que o educador, ele investigue suas próprias práticas, aprimore essas práticas para que isso chegue nas crianças. Mas a gente precisa, o ponto principal de construção do plano de ação do coordenador, em especial na educação infantil, é pensar sobre esse educador, sobre a forma como ele vê a criança como ponto de pesquisa. A maioria dos educadores na educação infantil não vê a criança como objeto de pesquisa. Isso a gente já conseguiu evoluir muito no fundamental. Porque a gente tem índices, porque a gente tem níveis, parâmetros mais claros de observação. Na educação infantil, muitas vezes o professor ele não consegue entender que aquela criança é o ponto que traz, é o ponto de encontro dele com uma prática pedagógica. E aí, porque ele desenha a estrutura por completo, porque é muito difícil ter um parâmetro. Então, eu acho que o direcionamento do plano de ação do coordenador pedagógico, ele é ter como pano de fundo as especificidades das crianças, mas focar e mirar nas práticas dos educadores. Então, o nosso ponto principal é o educador. A gente é cuidador do educador. E esse ponto, ele vai ressoar nas crianças. É óbvio que o olhar para a criança é o que dá o parâmetro para a compreensão do foco do educador. Então, eu digo sempre, eu converso sempre com minha coordenadora, o olhar atento, a forma como esse educador chega na criança é o nosso ponto de entrave para a produção dos planos de coordenação pedagógica. É pensar em ações que façam com que as professoras consigam ver a criança como ponto de pesquisa, porque elas não conseguem. Então, é pensar em produções textuais, é pensar em organização de instrumentos de rotina que viabilizem esse educador a refletir sobre aquilo que ele faz e ele nunca pensou. Então, por exemplo, a gente fez um quadro de rotina descritiva. Café. O que se espera no café? O que se espera que o educador faça no café? Porque ele está aqui, ó, de braço cruzado, a criança está comendo café e ele está aqui trocando a ideia com o colega. E a criança está comendo café. E ele perde, por exemplo, o momento mais lindo que eu já vi na minha vida de uma criança experimentando furar com garfo. E ele pegou o garfo, Alex, e fez assim, ó, de feijão. E aí ele olhou assim, quando ele viu eu estava olhando, ele falou, uau, fura! Eu falei, fura! E daí você tem que ter cuidado quando você põe na boca, porque fura. Ele, que irado! 5 anos. E a educadora perdeu. O que isso aqui está dando? Isso é uma aprendizagem. Então, essa educadora está desconectada da aprendizagem da criança. Então, pensar em instrumentos de rotina que mostrem para as educadoras aquilo que é a aprendizagem que está nas práticas de rotina. Esses espaços, então, acho que o plano de ação do coordenador vem muito nessa direção, mirando o educador, tendo como pano de fundo a chegada na criança. Agora, a especificidade da criança tem que vir no plano do professor. E eu preciso cobrar isso do professor. Então, se eu tenho uma criança autista, eu preciso ter um PDI para essa criança autista. Então, por exemplo, é uma criança que é avessa a toque, como eu vou tocar essa criança para que ela seja menos hostil? Isso precisa vir no plano daquela professora. Se eu tenho uma turma, por exemplo, que é muito mais sinestésica,
Como que eu vou fazer para desenvolver outras aprendizagens com essas crianças? Né? Que tipo de discussões essas crianças me trazem? Se eu tenho uma turma que, assim, por exemplo, ano passado, a professora do grupo 5 chegou na minha sala e falou assim, temos um problema. Eu falei, o que foi? Ela falou, as crianças querem saber por onde nascem os bebês. 5 anos. A turma já estava no nível de o que essas crianças veem em casa, por exemplo, né? O que elas estão vendo nas suas casas. Muitas vezes elas moram num quarto-sala e elas veem as cenas mesmo, né? Então, vamos pensar em como as crianças, como os bebês nascem. E aí ela falou, eu não dou conta de fazer isso, porque eu não consigo conversar sobre sexualidade com as crianças. Aí entra o trabalho do coordenador. Você vai fazer o quê? Você vai dizer, não, peraí que eu vou te dar umas tarefinhas aqui e você vai fazendo com elas. Não, vem cá. Qual que é o problema? Onde é que está o ponto da questão da sua sexualidade? Aí eu vou nutrir essa educadora de textos, eu vou nutrir ela de vídeos, eu vou propor discussões que coloquem ela num pensar mais próprio e apropriado sobre a sexualidade dela para que ela chegue nas crianças. Eu vou me colocar como apoio para o momento de intervenção junto com as crianças. Mas quem faz a abordagem com as crianças é ela. Porque senão eu estou assumindo um papel que não é meu. Então, o coordenador, ele não vai para a sala fazer a frente do professor, ele dá retaguarda. E é o que eu digo direto, o gestor é um trabalho em cascata. Os gestores, e aí eu falo aqui muito também dos vices, né? Porque eu gosto de legitimar isso, porque quando a gente fala gestor, a gente só faz menção ao diretor escolar e os vices dão um pau retado, trabalham pra caramba, minha vice mesmo, assim, é meu braço, minha perna. Então, gestor e vice, eles retaguardam o coordenador, porque eles têm que retaguardar o coordenador, e eles retaguardam, e por tabela, o coordenador retaguarda o professor. Mas a gente não ocupa o espaço um do outro, e esse limite precisa estar muito claro. Então, eu penso que o foco do plano de ação do coordenador pedagógico deve ser amparar e ancorar esse educador a partir das necessidades que esse educador manifesta. Agora, eu só consigo fazer isso se eu sou um coordenador que eu circulo pela escola. Eu só consigo fazer isso se eu conseguir entrar na sala das educadoras e participar de alguns momentos junto com elas. Eu só consigo perceber isso se eu tenho diálogos próximos e se eu faço a ser com minhas educadoras. Senão eu não consigo perceber o que é que está frágil na prática delas. E aí as crianças, na educação infantil, aí isso passa despercebido. Talvez as classes que já tipo 5 anos, isso seja mais visível, porque a criança chegou no final do ano e não reconhece a letra. Mas e a criança de 2 anos? Como é que você vê isso? Como é que você vê que o trabalho da educadora não foi tão próximo e não foi bem feito? Então eu penso nesse sentido, assim. Não sei se responder, mas eu penso assim. Eu queria retomar aqui, alguém escreveu aqui, enquanto pedi licença aqui, Alex, rapidamente. Aqui alguém escreveu, eu vou reverberar, dizendo que já vamos para quase 2 horas de live. Acho que nem não conseguimos sentir, mas já vamos para 2 horas. Alguém diz assim, Elizabeth, assim, proporcionar vivências e experiências lúdicas significativas e prazerosas. O educador que não está disposto a oportunizar isso não pode estar na educação infantil, e esse é o maior desafio do coordenador pedagógico. Fazer o educador desconstruir o olhar sobre a educação infantil e se reconstruir diante desse novo cenário. Eu acho que tem muitas passagens aqui, alguém disse também, que a educação infantil, eu achei interessante, alguém postou aqui que a educação infantil é o lugar do forte. Né? Então, reforça essa ideia, que também acho que foi uma frase bastante interessante. Eu vou começando a fechar, porque já vamos para, né? Já vamos para quase 2 horas de live. Alguém quer perguntar, pode levantar aí a mãozinha, eu vou estar dando o microfone, vou ver aqui o Alex se ele quiser, e aí a gente já vai encerrando. Alguém tem mais? Pronto. Alguém tem mais alguma pergunta? Muitos agradecimentos aqui. Muitos agradecimentos aqui, Amanda, para você, pela sua palestra. E basicamente isso. Acho que não tem ninguém aqui
perguntando. Eu vou falando, sim, eu vou finalizando, sem que quem Abre quiser. a câmera do povo, Ivanildo, para a gente tirar uma foto de todo mundo que participou, Eu vou para botar no abrir Instagram. rápido porque a internet está oscilando e algumas pessoas não estão conseguindo ficar aqui. Peraí, eu vou pedir então Eu printo rapidinho. para abrir. Eu vou abrindo aqui devagar para a galera aí fazendo aqui a sua. Tem muito mais gente aqui, mas. Eu acho que é a minha tia que está aí, tia Ana. Tia Ana, pedagoga. Tia Ana, é você que está aí? Eu vi Ana Valente. Eu vou. Tem alguns que eu já dei o autorismo, mas não tem. Aline, querida, Aline, que vou te ver. Aline gestora. Eu tô. Beth é você. A Beth, gestora maravilhosa, Beth. Aprendi demais com Beth nessa vida. Grande diretora. Eu estou deixando, então, quem puder, já está todo mundo habilitado. Aí, se você quiser, pode tirar, então, a foto, né? Então, eu vou deixar assim, já vou finalizando. Quem puder, vai abrindo. Eu queria agradecer a participação de todo mundo. Agradecer especialmente a Amanda por ter nos levado, ter nos reconstruído nessa tarde. Ivanildo, que é minha tia. Tia, é lá do Pará. Pronto. Estamos falando com alguém lá do Pará, tá vendo? Estamos felizes também por ter proporcionado essa possibilidade, né? Então, a gente vai então se despedindo. Queria agradecer a todos e a todas que ficaram conosco. Esse é um espaço que foi pensado para isso, para que nós pudéssemos refletir sobre educação, sobre a perspectiva do coordenador pedagógico. Talvez seja um dos poucos espaços onde a gente tem uma coisa específica para discutir sobre a coordenação pedagógica. Queria agradecer demais a todo mundo que está aqui, agradecer a Amanda e convidá-las para o próximo Sala de Coordenação. A gente vai estar levando o vídeo também lá para o YouTube, e aí, quem não foi ainda, vá lá, Sala de Coordenação, tem lá o canal, na semana passada já tem vídeo, hoje já vamos estar também, levando esse vídeo para lá também, para o YouTube. Eu convido já para a próxima semana, nesse horário, Amanda, quiser fazer as considerações. Alex, me perdoe, professor Alex, para fazer suas considerações finais. Eu vi que estava com problema na sua câmera, por isso que eu não passei logo a palavra para você. Isso. Aí, ó, continua. Mas, assim, agradecer a todos e todas, né? Realmente o espaço de sala de coordenação. Já desculpar também, acabando não dando tempo de nós termos, abrir mais tempo para discussões, os colegas aí poderiam contribuir muito com essa apresentação muito esclarecedora de Amanda, né, que faz um percurso de vários temas da educação infantil e também traz à tona esclarecimentos para nós mesmos, eu mesmo com as minhas fragilidades enquanto pedagógico para essa etapa da educação básica, e nesses 40 minutos aí da fala dela, realmente foram esclarecidas muitas dúvidas e muitos pontos fortalecidos para futuros trabalhos na coordenação pedagógica, quem sabe, da educação infantil. Agradecer a todos e todas. Oi. Pronto. Alex ficou aí, pronto. Para trabalhar com especificamente o plano da coordenação pedagógica na educação infantil e passar para a professora Amanda para ela fazer as considerações finais. Minha gente, eu estou muito feliz por ver algumas pessoas aqui super felizes, né? Aline, Beth, minhas colegas. Eu gosto muito de honrar a minha raiz, assim. Eu aprendi muito com essas pessoas também, né? A gente que trabalha em regional, sabe? Nesse negócio de ir, essas diretoras vão virando modelos, né? O que é bom a gente pesca pra gente. Então, na minha composição, eu tenho bastante seu, Beth, querida, linda,
Aline, né? Também conviver com colegas de percurso formativo que eu estou vendo aqui, tipo Marilda e próprio Alex, né? Que a gente vai formando, também poder contribuir na caminhada de algumas pessoas, como a Lê, que é uma aluna prodígio, maravilhosa, e já é uma pedagoga brilhante, e outras pessoas tantas que tiveram por aqui. Até a Alessandra, minha nutri, maravilhosa, nutricionista, que vai fazer um projeto aí de educação com crianças pequenas, maravilhosa. Assim, agradecer muito pelo convite, dizer para vocês que ter estado aqui, eu reforço, eu não estou em qualquer lugar, eu não falo como qualquer pessoa, isso é uma licença que eu já me dei. O povo não tem licença poética, Ivanildo, eu agora tenho licença acadêmica. Eu só faço aquilo que eu quero, entendeu? Eu não, eu não faço mais nada que eu não quero. Eu já passei dessa fase, então eu só estou próxima a pessoas que eu acredito no que fazem no trabalho e que tem uma aproximação do modelo de educação pública que eu acredito e por isso estou aqui, porque você e Alex para mim representam. E isso eu conheço o envolvimento pedagógico de vocês nas escolas que vocês estão, eu sei o trabalho que vocês fazem e eu sei que a gente acredita na mesma educação de qualidade, né? E a gente acredita nela. Porque se a gente perder essa crença, se a gente perder isso, a gente perde o sonho. E se a gente perder o sonho, a gente perde o encantamento. E sem encantamento a gente não faz nada na vida, né? Sem encantamento a gente não consegue trabalhar, comer. Eu quero viver eternamente encantada. Aí às vezes o povo fala que eu sou ingênua. Não sou, isso é escolha. Viver no encantamento não significa dizer que a gente não vê aquilo que precisa melhorar, não significa dizer que a gente não vê aquilo que precisa mudar, mas significa dizer que a gente não para diante do problema e que a gente busca soluções possíveis e vai para o enfrentamento, mas um enfrentamento amoroso, respeitoso com nossas crianças e com nossos colegas também. Então, agradecer muito quem teve paciência, eu falo demais. Minha mãe ontem na live falou assim, a menina fala, não é minha filha, não fala muito. Minha mãe assistiu a minha live ontem, eu falo, sei que eu falo, e quando eu falo desse segmento eu me emociono, porque eu sou uma pessoa antes de entrar na creche e uma pessoa muito melhor estando nesse segmento. Assim, eu me transformei como ser humano, como mulher, eu encontrei a minha mulher no espaço da creche. E foi uma transformação de vida mesmo, e de caminhada, e falar desse segmento sempre me emociona, e estar aqui também está me emocionando muito, porque eu estou quebrando um paradigma. As pessoas vivem falando que eu preciso falar, que gostam de me ouvir falar, que vão participar das coisas, e eu nunca dou vazão, porque às vezes a gente precisa que o outro reforce isso para a gente acreditar, né? Então, eu desde ontem eu aceitei o convite com Suelen, aceitei hoje também, para poder também dizer que eu acho que a gente vai contribuindo e vai trocando. Agradecer muito, eu acho esse projeto muito lindo. Eu acho que o coordenador tem que ser fortalecido mesmo, esse espaço da coordenação pedagógica, da forma como vocês têm feito, seu trabalho de doutorado, toda a sua dedicação à pesquisa a esse segmento, né? Porque a gente sabe que eu acompanho o quanto você vem há anos se dedicando a esses estudos de coordenação pedagógica. Além de formação também, enfim. Só tenho a agradecer e a dizer que eu não sei absolutamente nada. Cada hora que eu me deparo com as coisas, eu vejo que eu não sei nada. E tem um monte de coisa que não está no livro. E tem um monte de coisa que não dá para entender só estudando pedagogia. Então, eu fiz pedagogia, fiz mestrado em desenvolvimento humano, fui estudar terapia sistêmica, fui estudar constelação, fui estudar para entender, fui fazer curso de doula, estou entendendo, estou fazendo curso de lactação para entender a amamentação e que as preferências alimentares dos bebês começam no útero, que os meninos chegam com 2 anos e só querem comer arroz, por que eles só comem arroz? E aí a gente, para aprofundar isso, vai ter que buscar conhecimento em outras áreas, não tem como. E eu acho que eu sou uma buscadora. Eu estou nesse caminho aí de ser uma buscadora, e a criança é um grão
uma caixa de surpresas, que a gente nunca sabe. E eu quero terminar com uma frase que eu falei ontem, né? Quando eu abri a live de ontem, e eu quero terminar com ela hoje. A infância precisa de pessoas com ela. As pessoas precisam querer estar nesse lugar. As crianças precisam de pessoas que queiram estar com elas. Se você não está feliz nesse lugar, se não é o que você deseja, vai fazer qualquer outra coisa, né? Deixa chegar quem quer chegar. Tem uma música nova do Thiago York que eu adoro. Se não escutaram ainda, escutem. Que ele diz, pode se achegar, já era a hora, tome seu lugar. O que eu mais quero é sua companhia, né? O bom da vida é dividir o dia. É isso que as crianças querem. Pode se achegar quem está com o coração aberto, quem tem interesse genuíno pela vida das crianças. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado a você. Eu acho que com isso a gente fez de forma maravilhosa, com chave de ouro, essa reunião de hoje, esse programa de hoje, do Sala de Coordenação. Peço a vocês que divulguem, nos ajudem, porque a função do programa é que nós possamos discutir educação, coordenação pedagógica de uma forma crítica e, eu tenho dito, multimodal. Obrigado, Amanda, obrigado a todos. Nos vemos, então, no próximo Sala de Coordenação. Valeu, pessoal, um abraço.